Boa noite a todos. Iniciamos neste momento o segundo painel do webinário Caminhos da Literatura, uma realização da editora Mirarte, financiada com recursos da Lei Aldir Blanc. Participam do painel de hoje Marilena Mattiusi, Leandro Tomás de Almeida e Núbia Estela, todos integrantes da Academia Saltense de Letras. Eles falarão sobre o tema Poesia em Alta. A poesia não é um dos gêneros mais prestigiados no Brasil, ocupando apenas o 6º lugar na preferência dos leitores. Perde para a Bíblia, contos, livros religiosos, romances e materiais didáticos. No entanto, percebe-se um movimento interessante de projeção de poetas tanto no Brasil como no exterior. Prova disso é que o Prêmio Nobel de Literatura deste ano foi concedido à poeta americana Louise Gluck. No Brasil, mais importante destaque da literatura, o Prêmio Jabuti, foi entregue no mês passado à também poeta Cida Pedrosa. Foi para entender esse movimento que escolhemos a poesia como tema desta noite. Agradecemos ao público que nos prestigia e orientamos que é possível enviar perguntas aos convidados pelo chat. Elas serão respondidas ao final, de acordo com a disponibilidade de tempo. Agora eu passo a palavra para a Marilena Mattiusi, que falará sobre o processo criativo da poesia. Ela é advogada, poeta e cronista. Foi vereadora, além de ter ocupado alguns cargos públicos na cidade de Salto. Somente a paixão que tem por seus 3 filhos excede a que tem pela poesia. Frequentadora assídua da antiga Chácara do Sol, em Campinas, conviveu com a escritora Hilda Hilst, que não apenas a estimulou, como influenciou fortemente sua produção poética. Marilena é autora da obra Inquietações, lançada em 2011, e prepara um novo livro, Os Sentires, com lançamento previsto para 2011. Então, Marilena, é com você. Boa noite a todos. Obrigada, Rose, pelo convite que você me fez. Sinto-me honrada em participar desse seleto universo de pessoas que amam a poesia. Sei também da dificuldade que é descrever sobre o processo criativo de um poeta. Vou tentar falar sobre isso. Espero conseguir passar ao menos um pouco daquilo que compreendo sobre esse assunto a partir da minha própria experiência. Eu inicio dizendo que o processo criativo de quem escreve poesia é uma busca feliz. Mesmo nos casos em que pesa nos poemas uma atmosfera de tensão ou de angústia, uma vez que o propósito do poeta é perseguir as emoções mais profundas e dar a elas visibilidade. Isso não deixa de ser um processo feliz, pois é um processo de busca de uma verdade. Então, podemos dizer que o processo criativo da poesia inicia-se com uma procura. A procura é incansável e percorre com idas e vindas, caminhos e atalhos, para tentar encontrar a palavra certa, com a sonoridade certa, para que ela se coadune, que ela combine com o sentimento ou o pensamento que se quer comunicar. Pode-se dizer também que primeiro vem a procura da identificação do sentimento que faz surgir a necessidade de escrever. Depois que se identifica o sentimento que despertou aquela vontade, vem a procura pela melhor palavra, a procura pelo verso adequado, a procura pelo pensamento oculto. Geralmente, a gente que escreve poesia sente assim uma espécie de comichão para escrever algo, um sentimento que é despertado por uma frase, ou por uma imagem qualquer, ou por um pensamento aleatório, ou por um sentimento estranho que nos rouba a atenção, e depois aquilo cresce, se ramifica, ganha outras conotações e em um momento ele explode no papel. Depois que essa explosão acontece, o resto é suar em cima do texto primitivo, trabalhando, retirando, ajeitando as palavras, melhorando, fazendo a rítmica da poesia. Portanto, eu posso dizer que temos nesse aspecto, nesse momento, 3 momentos, a gente pode dividir. O primeiro momento é esse texto primitivo, que é aquele que surge de um pequeno estímulo, de um pensamento, de uma imagem, de uma frase, e ele se amplia. Depois, a seguir, o poeta utiliza-se daqueles conhecimentos, daqueles conhecidos conceitos, né, das operações básicas da escritura, que são acrescentar, suprimir, substituir, permutar, mexer no texto.
Somente mediante o trabalho de leitura, releitura, escritura, reescritura, é que o texto vai se tornando uma obra acabada. Daí temos um segundo momentinho, que é assim, os textos, eles são criados no ímpeto de uma emoção. Arrebatado pelo sentimento de que algo precisa ser dito, o poeta persegue seu desejo de escrever no calor da emoção. E como toda paixão súbita e violenta, o momento da criação, sem deixar de ser um instante único, bonito, ele também pode ser precipitado. Escolhas irrefletidas podem ser feitas. Daí é que vem o próximo passo, né, que é um distanciamento temporal que o poeta tem que ter um pouquinho daquele texto. Que é o terceiro momentinho, que acarreta maior clareza ao texto, só ao tomar distância um pouquinho daquela obra, objeto resultante daquela paixão trabalhada, é que a emoção pode finalmente ser depurada. E os excessos podem ser criteriosamente eliminados, um a um, até que o poeta entenda a sua obra finalizada. Ainda que essa finalização seja apenas até o próximo encontro, quando nova leitura poderá levá-lo a outra reescritura. Portanto, o poeta pode identificar em seu processo criativo, nesse segundo momento, né, 3 etapas distintas. A criação inconsciente, um fluxo prático e depois a lapidação. A criação inconsciente é vaga, é imprecisa, é um tempo em que as ideias surgem, muitas vezes sem conexão uma com as outras, para não perdê-las, a gente acaba às vezes escrevendo alguma coisa em um caderno, em um diário. São pensamentos e emoções que às vezes até podem parecer estranhos, que vão tomando o seu lugar num universo assim meio caótico, meio sem entender bem o que vai acontecer com aquilo. Esse período pode demorar um dia, horas, meses, anos, sei lá, depende de cada um, né, como escreve. Às vezes é até necessário guardar aquelas anotações em algumas pastas, gavetas e tratar de outras coisas, de outros projetos, para que em outro momento se retome. É o tempo da maturação, né, que se encerra com um verdadeiro insight. Então, o autor entra nessa segunda etapa, é o fluxo prático. É quando ele se concentra totalmente no objetivo de escrever aquilo. Quase compulsivo. O trabalho pode estender-se por minutos, horas, dias, noites inteiras, sei lá. Há escritores que dizem que é como se a poesia estivesse pronta dentro da gente, aguardando apenas ocupar seu espaço no papel. Eu verdadeiramente sinto isso quando escrevo. Esse processo é até dolorido para mim, psicológico e fisicamente. E não é à toa, né? Porque é um tempo do trabalho braçal, com o qual se intercala a etapa seguinte, que é a lapidação. A gente lapida o texto. Às vezes, o escritor não separa bem essas duas fases, que é do fluxo e da lapidação, embora ele reconheça que a lapidação se deu um pouco depois da primeira versão do texto, aquela em que inúmeras ideias fluíram sobre o papel. Escrever poesia é, de certa forma, como que eu posso dizer, buscar pedras preciosas em uma caverna de mineração, por exemplo. Você cava, 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 até encontrar a pedra certa, o âmago, a gema daquela pedra, para depois lapidá-la, lapidá-la, lapidá-la e, por fim, se for o caso, mostrá-la ao mundo. É uma pedra preciosa, é aquela que habita em você, naquela sua caverna, né? A escrita da poesia é também algo muito íntimo. A lógica dessa escrita é itinerante, ou seja, ela não se fixa e nem se agarra à obsessão de escrever exaustivamente sobre o que se sente. É como uma explosão temática que emana do lirismo pessoal de quem a escreve. Só desse modo se consegue dar vazão a uma escrita com palavras que polarizam emoções, dores e paixões, numa linguagem fluida, que nada tem a ver com a linguagem formal, com a linguagem de redação, com a linguagem narrativa, com a linguagem dissertativa. A construção dessa linguagem poética carregue nas palavras escolhidas a carga emocional de forma fluida, sonora, lírica, é o trabalho do poeta. Portanto, a poesia não é só sentir algo e desabafar em um pedaço de papel aquele sentimento. Também não é só encontrar palavras que rimem para fazer versos metricamente combinados e rimados para dizer alguma coisa através daquelas métricas. Não. Poesia não é só isso. Pode ser rimada a poesia? Sim, mas poesia é algo além da rima.
Pode haver algum desabafo naquela poesia? Sim, mas poesia é algo além do desabafo, além da contemplação, além do deslumbramento de um sentimento. Poesia é a construção de um texto que embale na fluidez de uma sonoridade própria, uma determinada emoção, um determinado pensamento. A poesia, para mim, ela está pronta quando ela está redonda. E o que é para mim esse estar redondo? É quando as palavras que eu escolhi a dedo encontram sua rítmica e sua musicalidade de modo a, mais do que dizer, elas expressem um sentimento ou um pensamento que eu tive de um modo tão bem feito, entre o que eu estou sentindo e aquela palavra escolhida, seria impossível descrever aquela coisa, aquele sentimento, aquele pensamento de um modo que não mais contém aquela metáfora encontrada naquela determinada palavra que foi criada naquela poesia. É complicado, né? Mas não é tão complicado, é um trabalho como outro qualquer. Demanda atenção, dedicação, sensibilidade, talento talvez para aquilo. Precisa apurar também esse talento. Espero ter conseguido passar para vocês como é o processo criativo de quem escreve poesia, como é o meu processo criativo. É um grande prazer escrever poesia. Eu poderia dizer que é uma arte que requer dedicação, trabalho duro, observação, domínio do método, da forma, da musicalidade das palavras, da delicadeza da construção das metáforas. Uma grande alegria escrever poesia. É um grande prazer estar aqui falando sobre isso. Obrigada. Obrigada, Marilena, agradecemos a sua participação. E agora convidamos, então, para dar sequência, convidamos o pesquisador e escritor Leandro Tomás de Almeida para falar sobre o que a poesia pode fazer pela humanidade. Ele estudou teologia e letras, é mestre e doutor em teoria e história literária. Escreveu É Necessário Queimar os Hereges, Sebastião Castellón e a Liberdade de Opinião na Época da Reforma Protestante. E organizou o livro Rostos do Fundamentalismo, Abordagens Histórico-Críticas. Em parceria com André Casagrande, escreveu Uma Outra Herança Reformada, Reflexões a partir de Sebastião Castellón. Tem artigos e capítulos de livros publicados sobre teoria e crítica literárias. Então, agora é com você, Leandro. Ok, obrigado, Rose. Obrigado pela presença de todos. Por conta do tempo, vou direto ao texto aqui, né? O que a poesia pode fazer pela humanidade? Para responder a uma pergunta tão difícil, vou lançar mão inicialmente, como motivo norteador de minhas brevíssimas considerações, de um trecho de O Lobo da Estepe, de Hermann Hesse. Há um comentário inicial sobre o que teriam sido as crueldades da Idade Média. Harry Haller, o Lobo da Estepe, responde: tais horrores, na verdade, não existiram. Um homem da Idade Média condenaria totalmente o nosso estilo de vida atual como algo muito mais cruel, terrível e bárbaro. Cada época, cada cultura, cada costume e tradição tem o seu próprio estilo, tem sua delicadeza e sua severidade, suas belezas e crueldades. Aceitam certos sofrimentos como naturais, sofrem pacientemente certas desgraças. O verdadeiro sofrimento, o verdadeiro inferno da vida humana reside ali onde se chocam duas culturas ou duas religiões. Um homem da antiguidade que tivesse de viver na Idade Média haveria de sentir-se tão afogado quanto um selvagem se sentiria em nossa civilização. Há momentos em que toda uma geração cai entre dois estilos de vida, e toda a evidência, toda a moral, toda a salvação e inocência ficam perdidos para ela. Naturalmente, isso não atinge a todos da mesma maneira. Uma natureza como a de Nietzsche teve de sofrer a miséria da época atual mais de uma geração antes da nossa. Tudo quanto teve de suportar sozinho e incompreendido é o mesmo de que hoje padecem milhares de seres humanos. Desse trecho do Hermann Hesse destaca a afirmação: o verdadeiro sofrimento, o verdadeiro inferno da vida humana reside ali onde se chocam duas culturas ou duas religiões.
É certo que na argumentação de Haller há a contraposição entre sensibilidades de épocas muito distintas, mas podemos perceber o desconforto, ou, para falar como Fernando Pessoa, o desassossego de alguém que não se sente em casa em seu próprio tempo, como a menção a Nietzsche nos mostra. E, de fato, para trazer a questão para mais perto de nós, não é um sentimento contemporâneo, perceptível, quase que literalmente palpável, essa sensação de não se sentir em casa no tempo presente? Desse modo, quero pensar sobre a importância da poesia para quem sente o choque advindo do desajuste com o mundo atual, como se estivesse vivendo fora de sua cultura e de sua religião. Sentimento esse proveniente da contemplação, não poucas vezes impotente, de atentados diários contra a vida e que atingem com ainda mais violência os mais fragilizados. Poesia é trabalho com a sensibilidade. Ela está longe de ser essa coisa insossa, anódina, pueril, que muitas vezes é o contato mais frequente que se tem com ela, uma junção de palavras tendo a rima como horizonte e uma mensagem edificante como alvo. Quer dizer, ela pode ser isso também, e há quem com isso se contente. Mas quero propor que a poesia de que precisamos e que pode fazer algo por nós é aquela que é desestabilizadora, cortante, capaz de fazer vibrar alguma coisa dentro de nós e assim despertar nossa sensibilidade embotada para a realidade do mundo. Não se trata de, pela adesão a um gosto poético, apagar nossas diferenças, uniformizar a cada um para estabelecermos um pensamento único ou desejar suprimir nossa diversidade. Nossa história já teve exemplos de pretensões semelhantes, uma delas conhecida pelo nome de fascismo. Haveria, no entanto, algo que pudéssemos chamar de um mínimo denominador comum entre todos os seres humanos e que fosse despertado pela poesia? Apostaria que sim, a partir da noção tão bem desenvolvida por Richard Hort quando fala de solidariedade. Todos temos a capacidade de sentir dor. E se é assim, então temos que ser capazes de cultivar uma sensibilidade tal para a dor do outro que nos impeça de sermos pessoas, em uma palavra, indiferentes. E aqui a poesia tem um papel decisivo a cumprir. Porque a indiferença não se vence apenas com a empatia, mas também com a ira, para usar um termo que deveria ser valorizado nesses tempos bicudos em que vivemos. E a poesia pode nos despertar as duas coisas: empatia pelo humano, ira contra o que destrói a humanidade. Quero dar um exemplo concreto disso. Vivemos no Brasil, um país de contrastes gritantes. É possível ficarmos indiferentes a isso? A poesia não poderia vir justamente para nos demover da impassibilidade? Tomemos João Cabral de Melo Neto. E se somos severinos, iguais em tudo na vida, morremos de morte igual, mesmo a morte severina, que é a morte de que se morre de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20, de fome um pouco por dia. Eis aí o que me parecem palavras capazes de despertar nossa consciência, realizando algo fundamental: desautomatizar nossa relação com uma realidade com a qual nos acostumamos. Esse é apenas um exemplo, evidentemente, em que uma realidade social é abordada pela poesia. Mas esse exemplo nos conduz a esse elemento fundamental que está imbricado à noção do que seja o poético: desautomatização. É célebre nos estudos literários a noção de que uma das marcas da linguagem poética é a desautomatização que provoca em nosso uso da linguagem. Porque nossa relação com as palavras, normalmente, o que é até mesmo indicativo de que aprendemos bem um idioma, se dá de modo automático. O problema é quando não há nada além desse uso e perdemos a capacidade de nos darmos conta de que palavras constroem mundos. Portanto, quando não mais nos damos conta, a poesia nos constrange a parar de funcionar num modo automático, nos lembrando, às vezes de maneira perturbadora, até a contragosto, que somos seres racionais, capazes de expressar sentimento
e que, portanto, não podemos ter uma atitude de indiferença aos seres, às coisas, aos dias. A poesia, assim, ocupa a mesma função que o menino que nasce ocupa no poema de João Cabral, anteriormente citado. Vocês conhecem o enredo. Morte e Vida Severina conta a história de um retirante que migra da Serra da Costela, limites da Paraíba, para o Recife, em busca de melhores condições de vida. Ele passa por momentos de grande desesperança, porque a realidade é muito dura e a morte uma presença constante, ubíqua. Mas a esperança se deposita num menino que nasce, o que explica que o poema seja um alto de Natal pernambucano. Tomo algumas das mais belas estrofes que procuram interpretar essa nova vida que nasce em meio ao caos. João Cabral, novamente, se referindo a essa nova vida que nasce em meio às agruras do sertão. De sua formosura, deixai-me que diga, é tão belo como um sim numa sala negativa. É tão belo como a soca que o canavial multiplica. Belo porque é uma porta abrindo sem mais saídas. Belo como a última onda que o fim do mar sempre adia. É tão belo como as ondas em sua adição infinita. Belo porque tem do novo a surpresa e a alegria. Belo como a coisa nova na prateleira até então vazia. Como qualquer coisa nova inaugurando o seu dia, ou como o caderno novo, quando a gente o principia. Percebe como, em meio ao marasmo, algo irrompe, trazendo o fato novo? Para voltar a Hermann Hesse, vimos que o problema era o choque de duas culturas, duas religiões. Atualmente, a quase completa desfiguração de nossa humanidade pelo acirramento das contradições de nossa maneira de organização social está a ponto de inviabilizar a milhões de pessoas o que conhecemos como vida boa. Isso, na verdade, já está acontecendo. E nós, percebemos isso? Sentimos isso? A poesia, nesse cenário, pode fazer o pouco que talvez seja o decisivo. Fazer de duas culturas, uma. De duas religiões, uma. De dois mundos, um. Que cultura? Que religião? Que mundo? O da sensibilidade para uma presença consciente entre outros seres humanos. Obrigado. Muito obrigada, Leandro, pela sua participação. A gente teria agora a participação da Núbia Estela, e ela me parece que está com um problema, né? Ela está no momento em Minas, numa cidade interior de Minas, e disse que está chovendo lá e caiu a energia, ela não vai conseguir entrar. A Núbia não está, né? A Núbia não está. E nós tínhamos para ela traria para a noite de hoje a questão de como abrir espaço para a poesia na sociedade de hoje. Então, eu convido vocês a se posicionarem sobre isso, já que nós não temos nenhuma pergunta para os palestrantes. Eu gostaria de abrir o microfone para alguns participantes que têm afinidade com a poesia e que pudessem se colocar diante dessa questão. Como poderíamos hoje abrir espaço para a poesia em nossa sociedade? Eu convido a Mônica. A Mônica está presente? Mônica? A Mônica, a Ana, que também escreve poesia, a Kátia, que também escreve poesia, se quiser participar. Alguém gostaria? Alberto. Alberto não escreve poesia, mas ele gosta de participar. Vou abrir o microfone do Alberto aqui. Alberto, abre o microfone. Bom, eu achei muito interessante, companheiros. Realmente a fala dos dois companheiros expertos no assunto. Eu não sou um experto no assunto, certamente. Mas até hoje eu me pergunto, certo? Como é que ainda lembro de poesias que eu aprendi na Itália
quando tinha 8, 9, 12 anos, eu me lembro de poesias assim marcantes, claro, em italiano, e me marcaram. Então, existem, assim, como em todas as coisas, como eu disse em outras oportunidades, os meus amigos te dão risadas, me perguntam se eu gosto de determinada música. Eu falei, eu gosto de toda música. Para mim, só tem dois tipos de música: as boas e as ruins. Ou aquela que eu gosto, e a que eu não gosto. A poesia é a mesma coisa para mim, sabe? Certo? Tem poesias que realmente elas dão no coração da gente e elas permanecem e fazem refletir. Quer dizer, na verdade, o poeta que escreveu tinha um objetivo em mente e ele, no meu caso, conseguiu esse objetivo, certo? De fazer pensar sobre as agruras e as alegrias da vida. Me impressionou muito a fala do Leandro quando disse que, na verdade, as tradições e a cultura de cada época transformaram os sentimentos da humanidade e continuam transformando, né? Tá certo? E existem coisas que aconteciam na época. Acabo de ver um seriado no Netflix, se chama Os Vikings. É cruentíssimo, é um negócio violento que quando a minha esposa entra na sala para ver aquilo aí, eu paro o que esteja passando, porque ela não suporta esse tipo de violência. E, de fato, parece até uma morbosidade querer assistir a esse tipo de violência. Mas é a pura verdade, os vikings eram assim, o mundo daquela época era esse. E o poeta daquela época, se é que existe, eu não conheço nenhum, evidentemente, era um poeta que devia colocar no papel, certo, a realidade que estava vivendo. Então, certas coisas que para nós hoje são horrorosas, naquela época não eram horrorosas. E outras, ao contrário, eram, são hoje bem aceitas e naquela época seriam horrorosas, certo? Essa é a realidade humana. Agora, Alberto, aproveito para fazer uma pergunta bem pequenininha, é o seguinte: eu me perguntei, já que eu conheço só poesias italianas, como é que se desenvolve o trabalho de um tradutor de poesias? Porque eu acho que essa tarefa deve ser muito difícil, porque a palavra que é usada no teu próprio idioma, transformada em uma outra palavra, ela muda o sentido completamente. O que vocês acham? você já viu, Leandro, esse tipo de coisa? Poemas traduzidos, Leandro? Sim, sim. O que A você gente acha disso? tem muito poema traduzido, né? Desde muito tempo no Brasil. Temos bons tradutores, né? Mas é isso mesmo. A tradução de poesia, acho que é a tradução mais difícil que existe. E é preciso ter um grande conhecimento da língua de partida e a língua de chegada, né? Não é só conhecer bem o original, traduzir do inglês, do francês, sei lá do que, mas do português também, né? E, e aí tem toda uma discussão teórica sobre qual é a melhor tradução ou qual deve ser o alvo da tradução, né? E certamente para a poesia eu diria a melhor tradução não é a tradução literal, né?
Porque a tradução literal é aquela que você pensa no significado, a correspondência próxima de uma palavra com outra. Mas a questão não é a correspondência exata da palavra, mas até mesmo da imagem produzida pelas palavras da língua de partida, né? Então, essa tradução, ela existe, mas eu acho que a experiência que a gente tem com a tradução é diferente, da leitura do texto original. E veja, a gente pode até ganhar nessa tradução, né? Porque o tradutor pode criar talvez um novo poema a partir do original, tentando traduzir o original, que cria um tipo de imagem, de mensagem, que nem estava presente no texto original, né? Talvez alguém diga que isso é uma má tradução, mas não dá para ter paridade total. Não existe, né? Só vou precisar interromper você, Leandro, porque a gente está com pouquíssimo tempo, né? Aí o nosso encontro ele tem tempo limitado, né? Eu espero que você tenha respondido aí o Alberto. Eu reforço o convite para amanhã, que teremos o tema Contos de Fadas. Será quando receberemos Cristina Noronha Liberalesso, João Carlos Milioni e Sinara Lenzi Veronese para falar sobre contos de fadas. Nós teríamos mais perguntas do público, no entanto, eu acredito que não temos mais tempo. Eu vi que a Núbia conseguiu entrar na reunião, porém, lamentavelmente, não temos mais tempo para a manifestação dela sobre a questão que se colocava, mas eu entendo que a gente cumpriu o nosso papel com brilhantes participações aí do Leandro e da Marilena, a quem agradecemos bastante. Tá ok, gente? Então, amanhã nos encontramos de novo com o tema Contos de Fadas. Boa noite a todos, muito obrigada. Oi, gente, tudo bem? Eu sou Núbia Estela, sou escritora, sou jornalista e também faço parte da Academia Saltense de Letras. Bora falar de poesia? Bom, eu fui convidada pela confreira Rose Ferrari para falar sobre poesia hoje. Era para participar de um webinário às 19h30, porém, com a queda de energia e com a queda de internet, eu não consegui participar, o que é uma pena e eu sinto muito. O tema é como abrir espaço para poesia em nossa sociedade. Eu acredito que muita gente já ouviu alguém falar assim: brasileiro não consome poesia. É uma dificuldade para se ler poesia. As pessoas não gostam de poesia. Porque eu já ouvi isso muito. Eu ouço isso praticamente todos os dias quando eu falo que o meu primeiro livro lançado é de poesia, O Meias Verdades. Mas eu acredito que só mudou a forma das pessoas consumirem a poesia. Porque a poesia está em tudo. A poesia está na forma como a gente olha, na forma como a gente fala, no que a gente vê. A poesia está no sol, na chuva, na seca. Porque a poesia é isso. Eu acredito que não existe nada mais verdadeiro, mais sincero do que a poesia. Porque a poesia é o sentimento, é a arte que deixa a vida mais bonita. Pelo menos é este o meu ver. Quando nós escrevemos poesia, nós escrevemos para expressar os nossos sentimentos. Se é amor, se é saudade, se é os sentimentos de injustiça, sobre os conflitos sociais que nós vivenciamos muito hoje em dia. E a poesia não é um gênero literário empoeirado, escondido no fundo da gaveta. Ela está aí, cada vez mais viva. Só precisamos despertar para isso. E como abrir espaço na sociedade para esse gênero tão rico, que é tão essencial nas nossas vidas? Há diversas formas da gente promover saraus em praças públicas, que é muito interessante, declamações de poesias. Gente, quem é que não se rende a uma declamação de poesias? Eu particularmente adoro ver pessoas declamando. Eu gosto de escrever, não gosto muito de declamar não, mas eu adoro ver as pessoas declamando poesias, seja no teatro, seja na rua. A escola, na minha opinião, é a boa e velha incentivadora de poetas e de leitores também. Porque, pelo menos para mim, foi na escola que isso tudo começou. É uma poesia aqui, um poema ali,
E eu me apaixonei completamente, eu me rendi à poesia. E eu acho que é o que falta hoje, escolas mais vivas, escolas mais inspiradoras. Porque, gente, às vezes no corre-corre da vida, no corre-corre do dia, as crianças, os adultos, os adolescentes não conseguem ver a poesia que existe na vida. E outra forma também de abrir espaço para a poesia na sociedade são os órgãos públicos, as secretarias de culturas, incentivar essa prática. O prêmio Montonês de Poesia de Salto, por exemplo, é um grande exemplo disso. Porque além de criar poetas, cria também leitores. E além de ser, claro, um sucesso, né? Que abraça gente do mundo inteiro. Qualquer pessoa pode participar dessa seleção de poetas. Então, eu acredito que falta em nós essa dedicação ao incentivo da leitura, porque acho que um poema aqui, um poema ali, porque tem gente que prefere ler os poemas por serem textos menores, né? E também os artistas hoje em dia encontraram outras formas de levar a poesia para as nossas vidas. São os canais nas redes sociais, Facebook, Instagram. Gente, o que é de escritores de Instagram que nós temos e que tem textos lindos, poesias lindas, artistas como Cassiano, com C, é o canal dele, ele escreve poemas e declama poemas simples do cotidiano dele e que são lindos. O Braulio Bessa aquece o nosso coração também na TV e no canal do YouTube. E ainda hoje, poetas que fizeram muito sucesso no passado encontram um lugarzinho no coração dos novos leitores. E o que eu acho incrível na poesia é o fato de ela ser muito democrática. Existem poesias para todos os gostos e tamanhos. Tem gente que acha uma poesia linda, outra pessoa não vai achar nem tanto. Uma poesia pode tocar o meu coração de um jeito, vai tocar o coração de outra pessoa de outra forma. Porque é isso que é o bonito na poesia. Essa forma, esse monte de interpretações que ela nos dá. Eu leio uma poesia e vejo de uma forma. Vocês leem e veem de outra. Isso é bárbaro, isso é maravilhoso. Eu acho que é isso que deixa a poesia mais linda, mais viva e atemporal. E nós precisamos incentivar a leitura de poesia, de textos, de jornais, porque nós precisamos de leitores mais críticos, nós precisamos de pessoas que olhem para o mundo de um jeito carinhoso, para que só com a leitura, só com essa forma de ver o mundo é que nós vamos fazer desse país, desse mundo, um lugar melhor para viver. E voltando a falar de poesia, Paulo Leminski disse uma vez que precisa ter tanta poesia no emissor quanto no receptor.